Olá, boa noite, 19 horas. Estamos aqui no canal no Instagram do Secov RS. Estamos aguardando, nós vamos dar início aqui hoje falando sobre procurações, esse instrumento tão específico que é utilizado nos condomínios em várias situações. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Procuração nos condomínios, aspectos legais e práticos. Vamos aguardar, abrimos a sala exatamente, pontualmente às 19 horas. As pessoas já estão adentrando a sala. Seja bem-vindo, Grazi, Vivi, Sandra. Vamos dar alguns instantinhos para a gente começar a nossa live. As lives do Secov costumam acontecer ou no canal do YouTube ou pelo Facebook e também aqui pelo canal do Instagram. Hoje vamos dar preferência ao canal do Instagram, que também tem um público bem cativo nisso, que gosta dessas orientações. Karine, Angélis estão aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar alguns instantinhos aí, não é? Já vamos, para poder começar, a falar sobre procurações no condomínio, os aspectos legais, práticos, situações que acontecem quando a gente tem esse instrumento aí, não é? Previsto na legislação, que pode ser utilizado para várias finalidades. E aqui nós vamos abordar exatamente a questão que envolve no aspecto, no âmbito do condomínio. Vanilda entrou, Mariana, tem mais gente chegando. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema da live é a procuração nos condomínios, aspectos legais e práticos no uso deste instrumento jurídico. Mais uma vez, boa noite a todos. Já temos aí 2 minutinhos, estamos aguardando, o pessoal vai chegar e nós vamos começar a falar agora sobre a procuração nos condomínios. O Secov procura sempre fazer esses eventos, antes eram presenciais, no momento estão sendo virtuais, para que a gente continue transmitindo esse conhecimento, tirando dúvidas, aperfeiçoando vocês, síndicos, condôminos, para essa vida em condomínio, que é muito boa, muito importante e faz a diferença a gente conhecer direitos, deveres, obrigações, situações, seja para questões pessoais do condomínio, ou também para resolver situações de vizinhos, não é? É sempre bom, às vezes, poder palpitar de forma positiva para resolver um conflito e dar solução ao impasse, não é? Já temos aí praticamente, eu tenho aqui pelo meu relógio, vamos ver o de vocês aí também, já deu aí uns 4 minutinhos, né? 3 minutinhos aí já foi. Está programado agora às 19 horas. Então eu já vou começar, e a vocês que já estavam aí aguardando, ansiosos, isso é muito bom tê-los aí. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov Rio Grande do Sul. É um prazer estar aí com vocês desta forma aí virtual. Nós estamos aqui na plataforma do Instagram do Secov, onde vamos falar sobre a procuração nos condomínios, aspectos legais e práticos no uso deste instrumento jurídico. O que é importante a gente falar? Inicialmente, que nós demos prioridade a este canal do Instagram hoje para falar sobre esse tema. Nós temos aqui um horáriozinho, deve dar uns 50 minutos. Vocês podem fazer perguntas por aí. Algumas das perguntas, às vezes, eu já selecionei algumas questões aqui. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá bom? Desejo uma boa noite a todos. Eu acredito que já podemos começar. Já deu aí 5 minutos regulamentares aí, não é? Para que a gente possa dar início ao nossa palestra, que não é uma palestra, mas é um diálogo, né? Uma live que a gente pode conversar, né? Eu vou sugerir um dia para ver se eles autorizam eu abrir aí para a gente poder conversar nas lives, pegar as pessoas, como se diz, pescar aqui nas mãozinhas que aparecem aí para convidar vocês para falar. Mas enquanto isso eu vou falando e vocês podem escrever perguntas aí, tá bom? O tema de hoje, sendo até repetitivo, mas é a procuração nos condomínios. Aspectos legais e práticos. O que a gente imagina com esse tema? Poder tirar várias dúvidas que possam surgir, até ampliar o conhecimento ou confirmar aquilo que realmente acontece com vocês, né? Um abraço aí, Vanderlei, está aí nos assistindo também, não é? Então, a princípio é isso. Vamos falar sobre essas questões que envolvem a procuração nos condomínios.
Se por um lado a gente tem uma ideia que a procuração é aquilo que alguém vai representar, parece uma ideia tão simples, mas ela tem algumas peculiaridades que nós vamos ver que podem acontecer dentro de uma assembleia, dentro do condomínio, situações que envolvem aí o condômino, não é? Ou aquele que detém algum poder, alguma responsabilidade sobre um imóvel em condomínio, pode se utilizar da procuração. Então vamos dar início. A procuração, como a gente costuma falar, ela na verdade é o instrumento que carrega o mandato. O que é o mandato em si? O mandato é aquela situação onde uma pessoa dá poderes para que outra possa representá-lo e agir em seu nome, fazendo negócios, determinando situações. Então a gente, por mais que costuma falar em procuração, a procuração na verdade ela é o instrumento, ela é o veículo que carrega o mandato. O mandato em si, ele é essa situação onde uma pessoa nomeia como seu mandatário outra para em seu nome agir, fazer negócios, lhe representar. Então é importante essas distinções. Eu, enquanto estava revisando esse tema e fazendo alguns estudos, achei uma citação muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, que está ali numa das publicações do Secov, que eu achei muito interessante aqui. Ó. A adoção, a palavra mandato deriva do latim mandatum, de mandare, composto de manus dare, ou dar as mãos. Olha que curioso, a adoção do vocábulo para exprimir o encargo ou autorização que se revela no contrato, advém da circunstância primitiva de ser o mandato um ônus de amizade. Olha que curioso isso, fundado na lealdade do amigo, pois quando os contratantes davam-se a mão direita, acreditava-se que o dedo anular desta era atravessado por um nervo que ia ao coração, sede da fidelidade. Na Roma antiga, o manum mandatum era o aperto de mãos que o mandatário dava no mandante, simbolizando aceitação e promessa de fidelidade no cumprimento da incumbência, gesto clássico que ainda se usa na conclusão de diversos negócios celebrados, ou até negócios verbais. Olha que curioso, a natureza do mandato ele se concretizava com o aperto de mãos, uma coisa tão clássica que a gente vê, ou até quando celebra um contrato, dá aquele fechamento de negócio, apertam-se as mãos das pessoas, né? Então, para a gente perceber que uma das características do mandato é a confiança que a gente tem na outra pessoa, a qual a gente nomeia como mandato, ou quando a gente recebe um mandato, a certeza de que aquela pessoa confia em nós para que possamos realizar negócios em nome dela. Então, quando se passa uma procuração para alguém, para que nos represente, simboliza muito disso. É um tanto romântico isso, com certeza, não é? Mas é importante a gente perceber isso. Acho que é uma questão bem interessante. Como diz aqui, nós no fio do bigode, como se falava antigamente também no fio do bigode, que era uma situação. Então eu trouxe isso para fazer um preâmbulo para vocês, para ver que o mandato é muito antigo, lá da Roma, da Grécia, então a gente tem muitas situações, né? E uma questão que eu queria dizer para vocês, primeiramente era isso, esclarecer que o mandato e procuração, apesar de, no popular, às vezes, representar a mesma coisa, não é? Mas o mandato é os poderes a que são conferidos e procuração é um instrumento que vai levar esses poderes, que vai concretizar eles, tá? O que é importante dizer? Que a procuração, ela pode ser tácita ou expressa. O que significa isso? Expressa é aquela que já vem ou dita, não é? Ela pode ser verbal ou escrita, não é? A procuração, ou ela é tácita, alguém que eu sei que faz negócios costumeiramente para o fulano, então ela é tácita. Nos condomínios, a gente vai observar que a procuração tácita, ela não é assim aceita, não é? Não teria também uma lógica. Por quê? Porque nós estamos tratando ainda de alguma circunstância que requer uma comprovação. E vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Imagina que eu jogo futebol com meu amigo, e aí ele é meu vizinho no condomínio, e eu não posso ir numa assembleia, mas todo mundo sabe que a gente vira e mexe, estamos juntos, estamos lá fazendo churrasco, jogando bola, né, etc. Daqui a pouco ele vai numa assembleia e ele diz, mas eu vou votar pelo Thiago. Tacitamente a gente poderia dizer, pois é, eles estão andando juntos, são amigos, há uma cumplicidade, etc. Mas para provar que ele possa votar numa assembleia de condomínio, não adianta ele ser ou uma vizinha as vizinhos, né, que porventura compartilham momentos ali, são familiares, etc. É necessário mesmo assim ter o mandato, ter a procuração expressa ou verbal. Nos condomínios é muito comum a procuração escrita. A procuração escrita, ela pode ser tanto por instrumento público ou particular.
que significa isso? Instrumento público é aquele que é lavrado no tabelionato. Isso pode acontecer, tem pessoas que às vezes vão ter que viajar para fora do país, para o exterior, vão fazer uma viagem até para dentro do país, mas não vão poder estar presentes, optam por fazer uma procuração de forma pública. Vão no cartório, no tabelionato, onde é lavrada uma procuração, passando poderes para outra, e há um registro, há uma formalidade nesse sentido. Também existe a procuração de forma particular. Ela é aquela que podemos aqui achar inúmeros modelos, se jogar no Google aqui, modelo procuração condomínio, vai aparecer inúmeros modelos no Google. Mas só para você entender, aquela procuração que nós mesmos confeccionamos, ou seja, não passa por um cartório. Não significa, e nós já vamos falar disso, de reconhecimentos de firma, que por ter o reconhecimento de firma ela passou a ser pública. Não, não é isso. O instrumento em si, ele foi confeccionado de forma particular, não é? Então por isso que nós temos aí instrumento público ou instrumento particular. Nos condomínios é muito comum ser realmente um instrumento particular, aquele que os condôminos redigem e pegam depois a assinatura da pessoa que vai passar os poderes para confirmar isto, tá? Onde que surge a procuração verbal nos condomínios? A procuração de forma verbal nos condomínios, ela pode acontecer necessariamente durante a assembleia. Digamos que de repente alguém precisou se ausentar da assembleia por alguma emergência. Sou médico e fui chamado para atender, ou sou de alguma empresa que estava em plantão e tive que sair, ou por alguma emergência familiar ou médica eu tive que sair. Antes de eu me ausentar, eu poderia, naturalmente, peço a palavra nesse instante e verbalmente que se registre em ata que eu estou nomeando como meu procurador nesse momento o senhor fulano de tal, a senhora fulana de tal, onde terá poderes para deliberar por mim nesta assembleia. Aqui nós temos a procuração verbal, não é, surgindo durante uma assembleia de condomínio. Pode acontecer. E ela, por mais que ela fique registrada ali, na verdade ela não é registrada pela validade, mas ela é registrada por quê? A ata é o registro de tudo que acontece de importante e significativo na Assembleia. Então, na ata haveria ali um momento em que o secretário iria lavrar, que em determinado momento o senhor Tiago pediu a palavra, passando procuração para, aqui estou vendo Marcos Fontoura, que irá representá-lo na Assembleia de Condomínio. Neste momento, o Tiago se ausentando e Marcos representando o apartamento X, papapá. Ou seja, para vocês verem como as coisas funcionam. Então, nós já vimos aí que nós temos a procuração como um instrumento que faz a representação. Ele representa uma confiança, e isso é muito importante a gente falar, porque quando se passa a procuração para alguém, é importante se saber que quem recebeu aquela procuração, tenha confiança para que haja daquele jeito. E é importante saber que há obrigações entre o mandante e o mandatário, ou seja, aquele que dá a procuração e aquele que recebe. Eles têm, pela lei, algumas obrigações a cumprir, não é? Então, não é porque eu recebi uma procuração, eu votei lá e está resolvida a questão, até está, mas eu vou ter que depois, dependendo da situação, eu poderia ter que prestar contas, não é? Isso não é tão comum dentro de uma assembleia de condomínio, mas pode realmente acontecer. Eu vi que começam a surgir aqui perguntas, eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver aqui, só um instantinho. Isso, só vendo aqui, o gestor de condomínios comentou que a transferência da propriedade também se dava pelo aperto de mãos, conforme eu falei que a procuração simbolizava, com certeza a tradição poderia se concretizar ali nesse momento. Aqui foi um comentário sobre a traditio manus na longa manus. E aqui vamos ver outro questionamento. Espera aí, que eu mexi na tela aqui, fugiu. Tá aqui, ó. Ela deve ser registrada em cartório ou devemos obedecer à convenção? Quem pergunta é o Sala de Curso. Está perguntando aqui. Ele deve estar se referindo se deve registrar em cartório a procuração. A procuração ela não é registrada em cartório. Ela pode ter o reconhecimento de firma ou, se ela é um instrumento público, como eu falei, ela vai ser confeccionada no tabelionato e ela vai estar lá no tabelionato sobre um número, sobre uma matrícula. Então, não há essa necessidade. O que se pode estar dizendo aqui também, se devemos obedecer à convenção. Isso é certo. Tem convenção de condomínio, eu tenho que seguir exatamente as determinações que estão na convenção de condomínio. Nós podemos dar entrada aqui já nessa circunstância da convenção, porque é muito importante. A convenção de condomínio ela é um instrumento que nos ajuda a organizar o condomínio. Quando eu tenho uma convenção de condomínio, eu consigo
incluir dentro desse texto normas, regras, comportamentos, obrigações e deveres para que aquela comunidade de condôminos possa cumprir. Então, toda vez que eu tenho uma convenção de condomínio, ela me diz que, daqui a pouco ela diga assim, o instrumento de procuração deve ser público. Não adianta eu aparecer com uma procuração particular que ela não teria validades. Por quê? Porque a convenção faz regra, é lei entre aqueles condôminos, certo? Da mesma forma que ali diga que a procuração tem que vir com firma reconhecida, não é? Tem que vir com firma reconhecida sobre autenticidade. Opa, eu tenho que ter então o carimbo de reconhecimento, ele tem que espelhar a firma por autenticidade. Caso não for, não poderia ser aceito. Então, toda vez que a convenção do condomínio determina uma postura, um comportamento, um dever, ela vai prevalecer entre as regras que estão fora da convenção, certo? Aqui vamos ver mais alguma pergunta. Deve ser consignado em ata? Foi perguntado aqui. Exatamente. Se eu estou numa assembleia, como eu falei, e eu tenho que me ausentar por alguma razão e eu quero nomear a pessoa que está ao meu lado como meu procurador, eu tenho que pedir a palavra e nesse momento eu tenho que proferir as palavras que eu nomeio como meu procurador neste momento, pois terei que me ausentar, o fulano de tal, seu Vanderlei, por exemplo, terá que me representar para que, pois eu terei que sair. Ele terá poderes para discutir e deliberar nos assuntos ainda pendentes desta Assembleia. Ponto. Isso vai ser consignado na ata porque foi a minha manifestação verbal, apesar de não precisa ter esse registro na ata para ter validade, mas vai acontecer porque foi um momento importante da Assembleia. Tá? É válida uma procuração particular por e-mail? Pois é, aí nós temos a seguinte circunstância. A procuração é um instrumento geralmente em folha de papel, onde eu posso apresentá-lo. Nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia tem surgido muito forte e nós não podemos ignorar. É evidente que procurações assinadas por desculpa, me fugiu a palavra agora, por certificação digital, assinatura eletrônica, elas vão, dentro dos seus limites, estabelecer uma validade. Mas precisa ter a comprovação de que aquela procuração obedece os requisitos ali de que aquela assinatura eletrônica tem validade. O costume nos condomínios ainda é a procuração, como se diz, material, papel, assinatura, carimbo. Mas eu não vejo nenhum impedimento desta assinatura ser, como se diz assim, assinatura eletrônica. Existem hoje vários aplicativos onde as pessoas enviam um documento e as partes assinam esse documento eletronicamente, através de uma troca de chaves, de senhas, etc. Fica registrado no documento que ele foi assinado eletronicamente pelo programa tal. Você, se tiver dúvida, acessa o programa, coloca ali uma numeração que aparece e ele vai confirmar se aquele documento passou pelo sistema e foi referendado. Mas lembre-se, isso é apenas a confirmação de assinaturas. Isso não substitui se a convenção de condomínio exigir o reconhecimento de firma em cartório. Aí não substitui. Mas sim, eu vejo como, nos tempos modernos, uma possibilidade dessa procuração ser feita eletronicamente, assinada eletronicamente. Não há nenhum impedimento. No entanto, se exigir o reconhecimento de firma, ou por semelhança ou por autenticidade, aí vai ter problema. Ela não vai poder ser aceita porque tu vai ter que, então, tirar essa procuração dali, imprimir até um cartório e assinar. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Vamos lá. Perguntaram aqui, deve-se registrar em ata? Sim, registra-se em ata, tudo que acontecer nessa circunstância. Tá aqui, o reconhecimento, agora ficou certo, era o que eu estava falando para vocês. Por gentileza, procurações muito antigas têm prazo de validade? Muito boa essa sua pergunta, quem perguntou aqui, Mariana. E ela também prossegue, devem ser renovadas dentro de algum prazo? É importante que se diga que a procuração não tem um prazo de validade, a menos que o próprio ato, ou seja, a própria procuração conste, válida por 90 dias, válida por 2 anos. Caso não conste nada que indique um marco de tempo para sua validade, a procuração vai durar até que ocorra, e aí era um dos capítulos que eu ia falar com vocês, mas posso tratar agora, que é a extinção da procuração. A procuração ela pode ser extinta por decurso de prazo, se ela havia um prazo, ou por, como a gente diria, revogação. Eu que passei a procuração revogo porque eu quero os poderes de volta e eu vou começar a frequentar a Assembleia. Ou por renúncia, eu recebi a procuração e eu não quero mais representar aquele sujeito, nossas ideias são discordantes, eu renuncio, olha, eu não quero mais te representar. Ou pela morte, ou seja, qualquer uma das partes que morrer, acabou a procuração. Esses dias alguém me ligou me perguntando,
Ah, mas a fulana está usando a procuração da dona ciclana. E eu digo, tá, mas e qual é a dúvida? Não, é que ela já morreu. Há quanto tempo? Eu perguntei. Ah, já faz 1 ano. Eu digo, olha, essa procuração foi com ela, com a dona fulana, pelo túmulo. Por quê? A morte, ela é o final dessa procuração. Então, ou seja, as procurações em tese, elas não têm uma validade prévia, ou seja, a lei não estabelece o quanto elas valem, mas é comum nos condomínios as procurações alcançadas para representarem uma assembleia, haja sim ali um prazo de validade. Muitas pessoas colocam, olha, para me representar na assembleia do dia 31 de agosto, das 19 horas, no condomínio, né, Secov RS. Ou seja, só naquele momento, naquela assembleia, ela vai ter validade. Ou no período de 6 meses. Daqui a pouco a pessoa coloca, procuração válida por prazo de 6 meses. Então, a partir da data da assinatura, 6 meses, terminou. Certo? As procurações, como tu pergunta aqui, se elas devem ser renovadas, Mariana, não, as procurações não devem ser renovadas, mas é importante que se tenha ali o conhecimento se a pessoa ainda está viva ou não, etc. Né? Isso é muito importante. Se houver alguma dúvida, não há problema nenhum, não é ofensivo nem nada errado, que quem tem que tratar com o outorgante, não é? Desculpa, o outorgado, que ele tenha que apresentar dados e justificativas de que aquela procuração tem validade. Então isso pode acontecer. Aqui o Vanderlei, é isso, né? Pergunta se, e se não consta na convenção, o que vale? Bom, a convenção de condomínio, como eu falei para vocês, ela estabelece muitas normas. O que não consta na convenção, eu tenho que aplicar aquilo que consta na legislação. Se na convenção de condomínio há uma especificação clara de que a procuração tem que ser por instrumento, pode ser por instrumento particular, ou vai dizer a procuração deverá ter firma reconhecida. Se não diz se é por semelhança ou similitude, pode ser qualquer uma das duas. Se diz por semelhança, será por semelhança, e por autenticidade, será autenticidade. Apenas para que a gente tenha uma noção, né, continuar conversando, a por semelhança é aquela em que eu fui previamente no cartório, assinei aquele cartão, aquela ficha com 2, 3, 4 assinaturas, e qualquer documento que chegar naquele tabelionato, eles vão conferir a escrita no documento com a escrita no cartão deles. Se for semelhante, eles vão dar o carimbo. A por autenticidade é aquele reconhecimento de firma em que exigem que eu vá e assine na frente da pessoa. Olha, tu vai ter que assinar aqui na frente para provar que tu é tu. Tá? Então é importante ter isso aí. O Código Civil Brasileiro, ele estabelece no artigo 1600, deixa eu pegar aqui para vocês, 1654, que o instrumento deve conter, além das indicações de lugar e aonde ele deve estabelecer, deixa eu pegar aqui o meu código, deixei ele aberto aqui, ele também, que o terceiro com quem o mandatário tratar, poderá exigir a firma reconhecida. Ele não disse a firma por semelhança ou por autenticidade. Então, firma reconhecida é uma prova de que aquela assinatura é realmente daquela pessoa. Tá bom? Então, vale, se a convenção exige, segue-se a convenção. Quando a convenção não exige, eu tiver uma dúvida de que aquela procuração surgiu do nada, daqui a pouco eu tenho uma pessoa que está a 10 mil quilômetros de distância daqui, ou está em outro país, e surge uma procuração assinada bonitinha ali. Opa, eu tenho dúvidas. Nesse período essa pessoa estava aqui ou não estava, eu poderia exigir que então a pessoa me traga provas, não é, daquele reconhecimento de firma, ou não. Se a convenção não menciona nada, deve ter firma reconhecida? É o que eu estava falando agora, Mariana, bem prudente a tua pergunta. Se por acaso eu tiver alguma dúvida, eu posso exigir do mandatário que ele me comprove que aquela assinatura é verdadeira. O que é uma artimanha, que eu digo assim, uma dica que é possível utilizar? Se por acaso aquela pessoa não tem vindo nas últimas assembleias, eu tenho dúvida se aquela assinatura é verdadeira, mas eu sei que esta pessoa já participou de outras assembleias, eu folheio o livro de presenças, não é? As atas, e comparo com a assinatura que ele tenha apresentado ali em algum momento. Isso aí já vai dar uma base que nos ajuda a verificar se aquela assinatura, se aquela pessoa está ali. Caso não se tenha como utilizar esse instrumento, essa dica, você ficou na dúvida daquela assinatura, você poderia sim exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Essa exigência, ela é importante que ela venha com prazo onde haja a possibilidade da pessoa reconhecer a firma. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei no edital de convocação, a Assembleia do dia 31 de agosto, coloquei lá embaixo, as procurações serão aceitas apenas com firma reconhecida.
somente com firma reconhecida. Eu dei prazo até a assembleia da publicação do edital, até a assembleia, para que a pessoa providenciasse o reconhecimento. Agora, eu estou durante a assembleia e eu quero exigir, isso vai causar um certo constrangimento, porque a pessoa não vai sair e pegar um cartório aberto na hora da assembleia. Em alguns casos, se não tem como comprovar, você não poderia exigir, você poderia pedir que posteriormente haja prova. Prove, traga então daqui a 48 horas a comprovação ou, né, não poderemos aceitar essa procuração novamente. Havendo indicativos de fraude, essa decisão teria que ser revista lá na frente. Ou seja, é um imbróglio muito grande exigir um reconhecimento ou uma prova na hora da assembleia, porque isso pode colocar em xeque. Daqui a pouco teria que ligar para a pessoa, olha, tu pode confirmar que tu assinou a procuração tal? Poderia ser também, mas isso tem que ter muito cuidado para não gerar constrangimentos. Isso não pode ser utilizado para dificultar a participação na assembleia, mas sim ter a certeza de que aquelas pessoas que estão ali estão participando realmente. Tá? Eu estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Também pode ser extinta por perda do objeto? Também pode. A pessoa vendeu o apartamento, é outra pessoa que está morando ali, se extinguiu o objeto. Eu não moro, eu moro no apartamento. Passei a procuração para, vamos ver aqui quem perguntou, que aqui o que perguntou foi outra pessoa. Vou botar aqui o Richard. O Richard também mora no condomínio que eu moro. Eu passei a procuração para ele me representar. Só que desse meio tempo eu vendi, perdeu seu objeto. Não, ele não tem que me representar lá. Acabou. Ele teria que procurar quem comprou meu apartamento para então, não é, pedir uma nova procuração. Então ela pode perder por falta de objeto. Ok, estou vendo aqui se tem mais perguntas, é sempre muito bom. Irene pergunta, posso exigir antecipadamente firma reconhecida, mesmo que a convenção não exija ou seja omissa? Sim, você pode, como eu expliquei, colocar isso já no edital de convocação. Tá? Você pode colocar ali que as procurações serão aceitas com firma reconhecida. Você deu prazo e você está seguindo. O terceiro com quem o mandatário poderá tratar com a procuração poderá exigir que ela venha com firma reconhecida. Então, isso é um direito que quem vai ter que tratar com o mandatário tenha a segurança de que realmente aquela procuração, aquele instrumento representa. Uma questão que geralmente surge, não é? Até que vocês pensem em outras perguntas, assim, é muito bom esse brincadeira, esse pinga-fogo de perguntas, que é, e afinal, a procuração tem que ficar retida, fica guardada, eu tenho responsabilidades em largar a procuração? Isso é uma questão que surge eventualmente dúvidas. O que é importante? A lei determina que haja apresentação da procuração. Eu apresentando a procuração, você confirmando, você vai ter a certeza de que você está tratando com o mandatário. Mas em condomínio, como a gente sabe, para evitar problemas, é costume o pessoal ficar com uma cópia. Mas essa cópia serve apenas para embasar a ata. Caso haja no futuro algum questionamento, que possa se examinar aquela procuração, pelo menos naquela cópia. É importante que quem tenha procuração guarde ela, certo? E havendo a necessidade, alcance cópias à mesa dos trabalhos na Assembleia de Condomínio para que possa então ficar ali guardadinha. Isso não significa que aquela cópia guardada ali nos documentos do condomínio, eu vou numa Assembleia, eu não levo a procuração, eu peço consulta ali. Não, aquela cópia não é para esta finalidade. Para que eu vá na Assembleia, eu digo, eu já tenho 8 procurações guardadas aí, tu já sabe que eu represento os apartamentos tal. Não, você sempre tem que trazer a procuração. Sempre tem que trazer a procuração. Tá? Então isso é muito importante. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente sabe que as assembleias virtuais ocorreram, em algum momento ainda vão ocorrer, pode acontecer a assembleia híbrida, que é a presencial e a virtual ao mesmo tempo. Isso já são situações que são tratadas no centro do país, já é conversado. São Paulo gosta muito dessas inovações aí, a gente sabe disso. O que eu posso lhe dizer? Neste caso, havendo uma assembleia virtual, hoje em dia você bate a foto e encaminha pelo aplicativo de mensagens para o responsável que vai elaborar a ata, para ter certeza. Esse documento depois pode ser vistoriado em algum momento oportuno pelo síndico, caso haja alguma dúvida. Certo? Aqui a Grazi fez uma pergunta. Deve ser incluído na ata os representantes de procuração ou apenas no registro de presenças? Não há essa necessidade na ata, mas com certeza no registro de presenças ficaria interessante. Apartamento 12, por procuração Tiago, ou por procuração Grazi. Ou seja, quem estaria representando. Por isso que é importante guardar a cópia ou a imagem, né, a impressa dessa procuração, para que futuramente, se houver alguma dúvida, é fácil de esclarecer. Tá bom? Então, não há necessidade de constar na ata, mas
com certeza na lista de presenças vai constar essa informação. Como sempre, vamos ver aqui. Ah, tá. Certo, Vanderlei, que está aqui, está se despedindo da gente, ele tem uma assembleia para participar, até a próxima então. Vamos seguir aqui com nossas perguntinhas. Opa, outro aqui também tem uma reunião virtual, ok, tranquilo, gente. Vamos lá, Ângeles pergunta, quantas procurações um condômino pode apresentar? Existe um limite? Boa pergunta, Ângeles. O que acontece? Não há um limite pré-estabelecido. Vocês que pegaram desde o início, eu li um trecho de uma pesquisa de um material que nós tínhamos do Secov, que dizia sobre procurações e mandatos, e muito interessante essa parte. Falava exatamente o quê? Que a procuração espelha confiança, espelha fidelidade, aquele vínculo. Por quê? Para você deixar que outra pessoa trate de negócios a seu respeito, você tem que confiar naquela pessoa. Então, neste aspecto, o que é importante? A gente saber que não há um limite. Daqui a pouco, num condomínio, 15 pessoas confiam em mim e me dão procuração. Não há um limite. No entanto, legalmente, né? Legalmente não há um limite. Se a gente for aqui no Código Civil, que eu deixei aberto aqui ao meu lado, eu vou ver que não há nenhuma limitação. Uma pessoa recebeu uma procuração ou 10 procurações. Não há. No entanto, a convenção de condomínio, como é um instrumento que rege aquela comunidade de condôminos, poderá trazer uma limitação. Então não é raro que a gente observe convenções de condomínio determinando que síndicos e conselheiros não poderão representar outros condôminos. Vai ter que ser obedecido. Por quê? Porque é uma regra interna, para que não haja sobreposições ali ou defesa de interesses particulares. Também existe ali, um condômino poderá representar no máximo duas unidades ou 3 unidades. Isso é muito importante. Às vezes tem essa limitação, tem que ser respeitada. Por mais que o Código Civil não traga, mas eu, particular, poderia estabelecer isso porque a convenção faz lei entre as partes. Tá? Então, nesse aspecto, é muito pertinente a pergunta dela. Ou seja, não há uma limitação. No entanto, se a convenção de condomínio estabelecer uma limitação, esta deverá ser respeitada. Bom, verificando aqui, nós já falamos aí então que o mandato pode ser expresso de forma verbal ou escrito, não é? Exemplificamos um pouco de algumas circunstâncias. Também pode ser público ou privado. Eu decido fazer uma procuração por instrumento público. Isso eu indico para aqueles que vão ficar fora do país ou vão se ausentar por muito tempo. É muito importante. A particular, a gente pode fazer direto ali no computador. Trouxemos um ponto muito importante, que é a questão da procuração pela via eletrônica, por e-mail. Não é? A gente não pode desconhecer que as modernidades e tecnologias estão surgindo, mas é importante que haja uma consulta, talvez prévia, do síndico, do conselho, talvez para ter uma ideia se isso vai ser bem aceito. É importante, né? Também vimos a questão que envolve a extinção da procuração. A extinção da procuração ela pode acontecer pela revogação. Eu concedi os poderes, eu revogo e retomo os poderes. Ou a pessoa que recebeu os poderes renuncia porque não quer mais representar a pessoa, ou pela morte de uma das partes. Também pela perda do objeto. Daqui a pouco alguém tem a minha procuração no condomínio, mas eu vendi minha unidade, então perdeu seu objeto. Ou seja, aquela procuração não teria mais aquele valor lá dentro. Outra questão que nos condomínios é bem peculiar é o fato da inadimplência. Como a gente sabe, o inadimplente não vota e nem participa das assembleias de condomínio. Nesse aspecto, se eu sou inadimplente e eu passando uma procuração para a Angélica poderia ir lá me representar? No momento que ela entra na assembleia e ela apresenta, eu estou representando o Thiago, apartamento 64, o que vai acontecer? Alguém vai olhar e vai dizer, mas o apartamento 64 está inadimplente. O que vai acontecer? Essa procuração não vai ter valor. Por mais que ela esteja formalmente correta, assinatura reconhecida de firma ou feita até instrumento público, mas perdeu-se a validade dela perante a Assembleia, porque o que me dá garantias de participar na Assembleia é eu estar em dia com as minhas contribuições no condomínio. Então, se eu, condômino, que passei a procuração, estou inadimplente, essa procuração não vai ter validade nenhuma. Agora, eu estou em dia com a minha contribuição, mas eu passei para o Carlos. Carlos, eu estou nomeando uma procuração para ti lá. E o Carlos diz, Thiago, mas eu não paguei a cota esse mês, eu perdi o boleto, assembleia amanhã. Não, veja bem, ele está inadimplente, ele não pode votar pela unidade dele, mas ele vai estar levando a minha procuração que tem poderes.
como se diz, ele vai estar me representando. Na verdade, quem estará lá sou eu, mas representado por ele. Então, neste caso, não haveria problema nenhum. É importante fazer essa distinção, que no condomínio, havendo inadimplência, ela pode gerar a suspensão daquela assembleia. Desculpa, a suspensão daquela procuração até que a pessoa volte a estar em dia com o condomínio. Eu vi que já chegaram mais algumas perguntas, vocês estão afiadíssimos hoje. Condomínio com 10 apartamentos e 9 do mesmo proprietário, onde este decide o que fazer, como fica o outro dono apenas com uma unidade. Nada impede de que eu decida, por alguma razão, comprar todos os apartamentos de um condomínio. Mas é evidente, cada apartamento tem direito a um voto, representado pelo seu proprietário. Nessa circunstância, não há como ter uma limitação. Por quê? Porque é o direito individual de cada unidade. É um direito que segue aquela propriedade. Então, neste caso, eu lamento, este condômino que ficou ali de 10 unidades, só ele sozinho ali, ele vai ter que acabar acatando tudo que estiver ali. Ele não vai ter outra forma, a menos que, sem querer, aquele condômino das 9 apartamentos atrase os 9 unidades, ele atrasa as 9 apartamentos de pagar cota de condomínio. Bom, ele não vai ter os 9 votos, só vai ter um voto daquele único sujeito. Tá? Então, isso é muito importante ter essa circunstância aí bem esclarecida. Por gentileza, Mariana pergunta, pois não, Mariana, vamos ver, existe alguma exigência legal para a procuração de pessoa jurídica para a Assembleia? Quem assina é o gerente da PJ? Boa pergunta, muito pertinente. Vocês estão muito afiados hoje, hein? Eu gosto disso. A pessoa jurídica, ela é uma ficção em que as pessoas físicas se juntam e formam um novo ente, uma pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica, lá no contrato social onde ela nasceu, diz ali quem é a pessoa que pode representar ela. Digamos que uma empresa comprou um apartamento. Essa empresa, vamos dizer lá, a Tiago Limitada comprou um apartamento, representado por Tiago e Matheus. Tiago e Matheus são os donos da empresa, né? Então o que acontece? Lá no contrato social vai dizer quem tem poderes para passar uma procuração para administrar esses bens. Em alguns contratos sociais diz que ambos os sócios podem, em outros apenas o sócio administrador. Se sou eu, apenas a minha assinatura. E aí o que se recomenda? Vai vir uma procuração de pessoa jurídica, geralmente ela consta ali quem é o representante e se houver dúvidas você precisaria ver o contrato social para saber exatamente quem é a pessoa que tem poderes para fazer isso. Senão, realmente vai ficar complicado. Não ficaria numa situação ali em que você não sabe o que aceitar. Em alguns casos, quando há essas dúvidas durante a Assembleia e não tem como solucionar, muitas vezes é descontado esse voto, não é? Olha, tu não vai poder votar. Por quê? Porque eu não tenho segurança de que você passou isso. Deveria ter se precavido, alcançado. Em algumas situações eu já vi o pessoal deixar para em 48 horas, traga o documento para validade do voto. Só que aí já terminou a Assembleia, as pessoas não souberam, é um pouco arriscado isso aí. Então assim, não estando de acordo ali na hora, o melhor é não computar o voto, tá? Vamos ver aqui se temos mais perguntas. Grazi pergunta, o síndico pode realizar procuração para ser representado em assembleia ou para ser representado no condomínio? Veja bem, o síndico, sendo condômino, ele vai ter o direito a voto. Ele está lá porque ele é condômino e foi eleito síndico. Abrindo um parênteses, a eleição de síndico, aquela ata que escolhe o síndico, ela na verdade ela é uma procuração. Por quê? Porque através dali o síndico tem um mandato que vocês, condôminos, votaram nele para representar os interesses do condomínio. Olha que interessante, o síndico, a natureza do cargo é de mandato. O síndico está lá porque ele recebeu um mandato, ou seja, a confiança da maioria do grupo para que ele então represente os condôminos ali. Então, neste caso, o síndico, em tese, pode receber procurações para ser representado em assembleia. Pode, na ausência, olha, eu sou síndico, eu não vou poder estar presente, eu vou passar para uma outra pessoa, daqui a pouco um advogado vai e representa ele, outra pessoa vai e representa. É estranho? É. Por quê? Porque essa pessoa vai falar o quê daqui a pouco? Porque daqui a pouco será uma assembleia onde o síndico será inquirido de perguntas, não vai ajudar. Mas nada impede de que o síndico esteja ali representado por um procurador que vai tocar os assuntos que sejam ali necessários. Nada impede. O que nós falamos anteriormente é limite de procurações. Pode acontecer convenções de condomínio que digam ali que o síndico não poderá ter procurações.
Neste caso, as procurações dadas ao síndico não teriam valor. Não é o caso da sua pergunta, mas a gente aproveita aí porque conhecimento não ocupa espaço e só valoriza, né, gente? Então o síndico pode ser representado em assembleia ou para ou para ser representado no condomínio. Pode, né? A Grazi fez a pergunta, a gente aproveitou e já incluiu mais informações aí. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. O pessoal está bem afiado mesmo. O que eu quero dizer para vocês? A apresentação do mandato. Muitas vezes o pessoal, acho que eu falei já, né? Que o pessoal chega na assembleia ou não traz o mandato porque na outra assembleia eu apresentei, tu sabe que eu represento o apartamento tal. Não, você tem que apresentar o mandato, é um dever. Isso consta ali que você tem que apresentar ele, até porque eu não sei se o mandato foi revogado, se você perdeu o mandato. Se o mandato se perdeu, acabou. Caiu chuva, molhou, dilacerou o papel, não tem validade, está totalmente estragado. Então, isto é muito importante a gente estar atento a esses detalhes. Outra questão, o que são os requisitos de uma procuração? É de uma pessoa capaz para outra pessoa capaz. Não adianta eu passar a procuração para um menor de 16 anos, não vai dar certo. Eu tenho que passar para uma pessoa que também seja capaz. Posso passar a procuração para um estranho no condomínio? Pode. Não é, digamos assim, é comum, às vezes a pessoa manda o seu advogado lá representar uma assembleia, porque vai ter um debate e aí ele vai ser questionado sobre questões jurídicas e ele mandou o advogado e vai representá-lo. Pode ser para uma pessoa que não seja condômino. O que vai ter este mandato em si? Ele vai constar ali, conforme diz no Código Civil, ele vai ter realmente as questões que envolvem ali o nome da parte, a capacidade, o endereço, lá de quem recebe a procuração, nome, estado civil, né, que vai identificar a capacidade também, e vai identificar ali também os dados pessoais para comprovação. Embaixo vai vir os poderes. Os poderes vai dizer para representar em assembleia de condomínio, ou em todas as assembleias de condomínio, ou na assembleia específica do dia tal, não é? E aí pode ter mais embaixo, este mandato tem o prazo de tem um prazo de 6 meses, 1 ano, você pode estabelecer. Isso no instrumento particular. Essas regras também vão valer para um instrumento público. Aqui eu estou vendo que a Raquel pergunta, posso passar procuração para o inadimplente? Se você é condômino, está em dia, você pode passar a procuração para o inadimplente, pois ele estará lá te representando. Ele, por si só, não poderia entrar na Assembleia. Por quê? Porque ele está inadimplente. Não é? Então, neste caso, ele não estará ele votando por ele, mas sim por você. Isso pode acontecer, foi um dos exemplos que eu dei agora há pouco também, que uma particularidade das procurações em condomínio é o fato de que elas ficam atreladas à condição do condômino de estar em dia com o condomínio para poder participar da Assembleia. Vamos ver aqui se temos mais alguns detalhes para falar com você sobre procuração. Questão muito importante também. Tem que sempre se ter o cuidado de que quando a gente vai conferir a procuração, a gente veja realmente se aquela pessoa que passou a procuração é realmente proprietária do imóvel. Não raro acontece, às vezes, do filho passou a procuração para outra pessoa. Só que quando tu vai ver, o filho, por mais que ele more ali com os pais, ele não teria capacidade, porque ele não é o proprietário. É importante que a gente diga que condômino quem é proprietário do imóvel. Então, eu, condômino, tenho a minha filha, mas ela não é proprietária do imóvel. Eu posso dar procuração para ela. Mas ela não pode dar uma procuração para representar o apartamento, porque ela não é proprietária, ela não detém poder sobre o imóvel. Tá? Então isso é importante. Casais, é importante verificar se a aquisição do imóvel foi por qual dos cônjuges e se a relação, digamos assim, da constância do casamento foi de separação de bens ou comunhão total de bens. É importante que se verifique isso. Não raro acontece, às vezes, é união estável. É um problema, porque você tem que verificar se daqui a pouco aquela pessoa que está ali realmente estava em união estável na época da compra do apartamento, ela poderia ter passado o imóvel. Então, são pormenores que requerem a quem está sentado na mesa de trabalhos verificar logo na entrada para saber se aquele instrumento de procuração vai ter realmente os elementos que conduzam a uma representação. Daqui a pouco a procuração está passada por quem não é proprietário ou por quem não tem capacidade de representar o imóvel,
já não vai ser possível. Essa procuração necessariamente vai ser cassada, ela não vai ter validade nenhuma. Tá? Vamos ver aqui outra questão que envolve aqui os aspectos legais dessa procuração. Nós falamos aqui, só recapitulando, havendo a morte do condômino, não tem mais procuração. Essa procuração acaba se extinguindo. Tá? Eu dei o exemplo da senhora que me ligou esses dias perguntando, olha, eu tenho a procuração, mas a pessoa já morreu, ainda posso usar a procuração? Não, nesse caso não pode. Tá? Deixa eu só aqui, enquanto vocês preparam alguma pergunta aí. Uma pergunta que foi feita há um tempo atrás era realmente, essas procurações devem ficar arquivadas no condomínio? Não, o condomínio não tem o dever de arquivar as procurações. O condomínio tem o dever ali na hora de conferir e certificar-se de que aqueles dados estão certos, podendo solicitar uma cópia apenas para estar presente junto àquela ata, caso haja alguma dúvida que tenha que ser esclarecida futuramente. Outra questão muito importante aqui também é que não deixem de alterar ou fazer as alterações necessárias na convenção do seu condomínio para que elas venham a espelhar realmente as situações que representem o interesse e os anseios dos condôminos ali no condomínio. Por isso que é muito importante a gente ficar atento na questão que envolve as procurações. Por quê? É um instrumento muito útil nesses tempos agora de pandemia, de isolamento social, quando, dependendo da circunstância, não é necessário estar todo mundo presente. Daqui a pouco nomeia-se procuradores que representem pessoas que, porventura, tenham comorbidades ou estejam com idade avançada para não ter que comparecer na Assembleia, quando esta for presencial. Então, torna-se importante o instrumento de procuração, pois ele auxilia até nesse momento de pandemia, que porventura uma pessoa idosa ou uma pessoa com comorbidades que não possa se fazer presente, nomeie um procurador. Para tanto é importante conferir a convenção se há alguma restrição, saber se está em dia com a cota de condomínio, também verificar se há alguma exigência legal para reconhecimento de firma. Não raro as procurações são passadas no momento e quando sai o edital de convocação de assembleia, o que acontece? Aparece ali reconhecimento de firma. Você tem que ir imediatamente buscar um reconhecimento de firma para então que aquela procuração tenha validade. Tá? Nós conversamos aqui bastante sobre procuração. Estou verificando aqui também se tem mais alguma questão que eu possa reforçar para vocês. É importante que se diga que tanto o outorgante quanto o outorgado têm direitos e deveres, certo? O síndico, quando eleito em condomínio, ele é um mandatário dos condôminos para representar, e por isso que o que ele recebe é um mandato, ou seja, o poder de, através daquela ata que o elegeu, representa uma espécie de procuração pela maioria, que a lei dá validade para representar a totalidade dos condôminos, e aí se fazer valer as determinações da convenção, das assembleias, seguindo os registros. É importante também lembrar que pode acontecer, porventura, se alguém passou uma procuração e quer revogar ela, é importante que essa revogação seja noticiada também, principalmente se foi uma procuração para condomínio, que você então informe o condomínio que você revogou os poderes daquela procuração. Olha, eu tinha passado procuração para o João, mas tendo em vista que a gente não tá mais falando, eu revoguei os poderes, eu revoguei a procuração. É importante informar isso em assembleia, para que aquela procuração, mesmo que você tenha dito para a pessoa, talvez o João acabe utilizando de forma indevida ela, mais algumas vezes, mesmo ela já estando, como se diz, revogada. É importante que quem revogue também dê notícia para aqueles principais, assim, no caso, eu estou no condomínio, tem uma assembleia, ou eu comunico à administração do condomínio de que as procurações em meu nome todas foram revogadas, para que lá no dia da assembleia não apareça uma procuração de forma equivocada. Vamos ver se eu tenho mais aqui. Subestabelecimento. Gente, subestabelecimento é quando alguém pega a procuração, não é? E subestabelece. Eu recebi a procuração, não é? Digamos, de João, passou a procuração para Tiago, e eu subestabeleci. O subestabelecimento tem que estar previsto na procuração ali se ela permite o subestabelecimento, ainda mais
se este subestabelecimento for em procuração de condomínio. Não é comum o subestabelecimento de procuração em condomínio, tá? Esse é um expediente que se usa em mandatos judiciais, mas não em condomínio. Condomínio, geralmente, o que se utiliza é realmente uma procuração. A Grazi pergunta a explicação se o síndico pode realizar procuração de seu mandato. Ah, não, a procuração do mandato do síndico não, o síndico não pode, não é? Eu sou síndico e eu outorgo para a Grazi ser a síndica do condomínio. Nesse caso, não pode. Quando foi eleito síndico, é pessoal, certo? Por isso que muitas vezes a gente escuta assim, mas o fulano, ele foi eleito, mas quem tá tratando os assuntos é o filho dele, porque ele deu a procuração para o filho. Não, nesse caso não é o mais adequado, porque veja bem, quando ele foi eleito, ele recebeu o mandato, e isso seria quase como um subestabelecimento. Não é assim que acontece. Então, na circunstância que tu pergunta, né? Isso, a Grazi pergunta, ou seja, se o síndico pode realizar a procuração de seu mandato, não, isso ele não pode. Tá? Ele é eleito síndico, ele é síndico, e se tiver que ele transferir poderes, digamos, olha, eu não poderei estar presente na audiência lá do processo do condomínio, ele tem que consultar o condomínio em assembleia para que se então nomeie entre os condôminos ou qualquer outra pessoa um representante com aquela missão de ir lá na assembleia. Tá? A lei é muito clara. Se o síndico tiver que repassar poderes ou nomear um outro representante, tem que consultar a assembleia. Então, nesse caso, não tem validade. Tá? Estou vendo aqui, temos bastante participação. Tivemos aí bastante pergunta, estamos chegando aí, já são aqui no meu relógio 19h52, temos aí já 50 minutos aí de live, daqui a pouco vai vir algum aviso aí, lembrando que estamos no final da live. Foram bastante perguntas, abordamos muitos temas sobre procuração, o que me deixou muito feliz com as perguntas, porque vejo que todos estão afiados e vieram com as suas dúvidas prontas para esclarecer. Importante lembrar também, não é? Já me encaminhando para o final, se houver mais alguma pergunta, podem fazer ali, que o Secov RS, né, representa os condomínios, não é? E nessa representação a gente sempre busca aumentar o conhecimento de vocês, noticiar coisas importantes, dar orientações, auxiliar na gestão do condomínio, auxiliar os condôminos na solução e nas dúvidas das questões que surgem no condomínio. Para isso é importante a contribuição sindical, não é? E a contribuição assistencial patronal. São contribuições que através delas o sindicato se mantém sempre firme e atuante. Fazemos esse trabalho em prol dos condomínios, simplesmente porque os condomínios representam uma parcela muito grande da sociedade e necessitam ter um suporte de forma isenta e segura de informações. Não são informações soltas sem responsabilidade. Todas as informações que nós damos no Secov são responsáveis e agregam realmente aquilo que interessa aos condôminos e no intuito único de transmitir as legislações, os comportamentos, as determinações que são necessárias para o bom andamento dos condomínios. Eu já começo aqui então. Opa, acho que chegou mais uma pergunta, eu já ia começar com as despedidas aqui, mas vamos ver. Irene pergunta, vamos lá Irene. Havendo dúvidas quanto à utilização da procuração pelo outorgado, o síndico pode, posteriormente, contatar com o outorgante para confirmar seu real desejo e, se for o caso, desconsiderar as decisões? Olha, essa possibilidade acontece. Depois da assembleia, o pessoal com alguma dúvida acaba consultando a pessoa se realmente aquela procuração é verdadeira. Como eu disse antes, é importante que esta verificação seja feita logo no início e haja devida impugnação dessa procuração no início. Por quê? Daqui a pouco você deu poderes, essa pessoa votou e esse voto foi decisivo para alguma questão, você depois voltar atrás para mudar a assembleia, não vai dar. O melhor é, como diz aquela placa de trânsito, na dúvida, não ultrapasse. Então, se eu tenho dúvidas daquela procuração, o melhor é não aceitar, certo? Mas se, posteriormente, eu verificar que aquela procuração, a posterior, ela tinha algum vício que maculou a decisão, o correto é eu ter que chamar uma nova assembleia e refazer a decisão novamente. Tem que revotar a decisão, não é? Votar novamente ela, para que não dê problemas. Pesquisar depois para tentar alterar a ata, aí não dá, é um procedimento que realmente não espelharia a confiança que os condôminos querem.
nem que tenha que se perder 15 minutos debatendo, nem que tenha que se fazer uma ligação ali na hora para a pessoa, que é estranho, mas se há alguma dúvida, o melhor é não aceitar. Mas se não tem como provar que aquela procuração no momento ali não seja falsa, ou que ela não tenha nenhum impedimento, ela vai ter que ser aceita. Tá bom, Irene? Digo, os votos do outorgado. É exatamente o que eu estava falando. Se não tiver como comprovar que aquela procuração não tem um defeito, eu vou deixar ela ser aceita. Agora, se eu tenho como comprovar, ou eu tenho indícios ali, olha, essa pessoa não está no país, é impossível tu ter pego uma assinatura dela ontem. Então, por favor, me mostra que ela estava aqui ontem. Entende? Você não tem... Essa procuração não vai ter valor. Ah, não, eu pedi aqui na convocação de edital que essa procuração tinha que vir com firma reconhecida e não veio. Eu desconsidero. Ah, eu te dou um prazo para reconhecer daqui a 2 dias. Não dá, ela teria que ter vindo naquele momento. E se essa pessoa não consegue, aquela procuração tem algum defeito, aquela pessoa vem a falecer naquela noite, deu todo o problema, você não consegue reconhecer. Isso é motivo que gera brigas enormes no judiciário, em decisões que podem movimentar o condomínio, questões da vida das pessoas. Então, havendo algum impedimento, melhor é não aceitá-la. A pessoa pode impugnar, ficar braba. O certo é, se eu tenho alguma credencial para me fazer representar ou representar na Assembleia, eu trago essa credencial quanto antes, ou dentro dos limites da lei, ou que eu consulte o síndico ou o conselho previamente para saber se aquela procuração vai ser aceita, tá bom? O que não pode é uma assembleia após acabada e no dia seguinte ela mudar porque a gente verificou um fato. Isso traz insegurança jurídica a todos. E é tudo que não se precisa num condomínio, que é insegurança jurídica. Hoje em dia, nesses momentos, o que se precisa é a segurança para que os condôminos saibam que estão bem geridos e bem administrados. Eu já começo aqui então a me despedir, fico muito feliz com as perguntas que todos fizeram. O Secov segue sempre firme e forte, dentro do nosso atendimento, que está por telefone e por e-mail. Eu estou vendo aqui a Irene, vamos ver, tá aqui, ó, a Irene complementa a pergunta dela. Falo no caso do outorgado utilizar a procuração em interesse próprio e não no interesse do outorgante. Não, o interesse, se por acaso aquela decisão venha favorecer o outorgante, ela não é motivo para nenhum impedimento. Digamos que eu recebi uma procuração, recebi procurações de outras pessoas e eu estou votando para decidir uma questão, por exemplo, eu pedi para fechar a sacada. Ou seja, vai acontecer realmente de eu poder fechar a sacada. Mesmo que aquilo me beneficie, eu posso usar as procurações em que pese a meu favor, não há nenhum impedimento disso. As pessoas me concederam a procuração. Tá bom? Agora ficou mais claro. Gente, eu quero agradecer, estamos chegando no praticamente minuto final. As nossas lives do Instagram são assim, mais rápidas, diretas e objetivas, como a gente precisa nesses momentos. Agradeço muito a paciência e a atenção de vocês, as perguntas que foram endereçadas, e o Secov segue atuando sempre na defesa dos interesses dos condôminos, dos condomínios, auxiliando os síndicos na gestão do condomínio. Espero que, se ficou alguma dúvida, podem mandar um e-mail para juridico@secov-rs.com.br ou secov@secov-rs.com.br ou ligue para 3221-3700. Fale comigo, com a doutora Sandra, estaremos prontos para atender vocês e tirar essas dúvidas. Mantenha em dia as contribuições do seu condomínio, pois elas garantem o atendimento jurídico, tirar dúvidas e materiais informativos específicos dos condomínios. Desejo a todos, então, uma boa noite, agradeço a presença e a paciência de vocês aqui comigo e fico à disposição nos canais do Secov. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos e não deixem de nos seguir nas redes sociais. Aquele abraço, até a próxima a todos, tchau!